Bíblias, vamos compartilhar a palavra de Deus. Josué, capítulo 7, em nome de Jesus. Texto de Josué, capítulo 7, amém? Josué, sexto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué, capítulo 7, versículos do 1 em diante. Nós vamos ler agora. E nós vamos falar do tema como vencer pecados ocultos. Amém? Como vencer. Glória a Deus. No comecinho da Bíblia, capítulo 7. A pessoa que não trouxe Bíblia, pode estar lendo aqui em cima, mas é muito importante que a nossa igreja, como uma igreja bíblica, que tudo que nós falemos você possa conferir na palavra. Amém? A gente não pode aceitar, como nós falamos aqui na sexta, irmãos, nós não podemos aceitar o seguinte, a palavra de Deus, o que ela é? A palavra de Deus não é a pregação da filosofia da moda, porque hoje ser crente está na moda, não é verdade? Antigamente era meio vergonhoso falar que era crente, a pessoa era tida como rebelde, divisora, herege, não sei o quê. Hoje todo artista quer falar que vai na igreja, né? Fala para o irmão assim, ser crente é chique, irmão, fala para ele aí. É chique. Hoje a pessoa fala que vai na igreja, todo mundo já fala, né, vai na igreja e tal. Às vezes, algum lugar é até um status. Mas, o que a palavra de Deus é? Ela não é a pregação da filosofia da moda. A palavra de Deus, ela é hoje, quando nós ministramos ela é a resposta de Deus traduzida da sua palavra para a nossa necessidade no nosso tempo. Amém? A palavra de Deus ministrada é a resposta de Deus que fala ao nosso coração segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Então, a gente tem que ficar muito atento da forma com que somos ministrados, porque uma ilustração que vai deixar bem claro o que eu quero dizer é o seguinte, que se você pegar uma fonte de água boa, e para que ela chegue na sua casa, ela tem que passar por encanamento, sim ou não? Por que a água da nossa torneira a gente tem aquela confiança de que ela é potável? Pode não ser a água mais limpa do mundo, mas é uma água potável. Por quê? Porque a fonte é boa, e o tratamento e tal, e o caminho pela qual ela chega também é bom. Se você pegar uma água boa e colocar num encanamento ruim, como é que ela vai chegar? Vai chegar ruim. Então, a pessoa só pode transmitir aquilo que ela tem. Por exemplo, se a pessoa não tem um casamento abençoado, ela pode orar pelo seu casamento? Não, mas tem muita gente que aceita. Tem muita gente, aliás, que ora. Pior não é isso, pior é quem aceita. A pessoa que não vive uma vida próspera, ela pode orar pela tua prosperidade? Não pode, porque se ela não tem para ela, como é que ela vai te dar algo que ela não recebeu, que ela não vive? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque hoje, no meio cristão, em geral, levantam-se muitas vozes, irmãos, mas só que nós temos que prestar atenção nas que são de Deus, amém? Como é que eu sei que é de Deus aquilo que eu estou recebendo? Porque se não é, eu não posso receber, quem concorda? Eu não posso receber. Se alguém vem falar alguma coisa para mim que não é de Deus, ou vem ministrar algo na minha vida que não foi Deus que confirmou aquilo, então eu rejeito, porque eu não quero maldição, não é verdade? Como é que eu sei que é de Deus? Porque o que é de Deus vem da sua palavra, amém? O que é de Deus vem da onde? Vem da palavra. Por isso que a igreja tem que ser bíblica. Tudo que nós falamos tem que estar conferido na palavra, e você tem que estar com a Bíblia aberta para conferir, amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala, sem parâmetro na palavra de Deus, e aí depois sai todo mundo recebendo um monte de coisa que Deus não está confirmando nada, e você não pode ser assim. Você tem que ter esse senso crítico de saber que é Deus que está falando com você. Por isso, quando você vir na igreja, além da Bíblia, você tem toda a liberdade de trazer caneta e papel para anotar o que o pastor está falando, estudar em casa, você vai ver como Deus vai te trazer esclarecimento acerca daquilo, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar desse tema hoje. Então, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Olha só. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel. E lhes disse, subi, espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil para ferir a Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim subiram do povo para lá uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36.
perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo os desanimou e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazer desperecer? Que dera nós tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Diz o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado. Vamos ler o versículo 10, toda a igreja? Vamos lá. Disse o Senhor a Josué, disse o quê? Por que estás prostrado? Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha só, essa palavra, nós vamos ser bem objetivos, porque a palavra de Deus, ela tem esse aspecto, né, de cura para as nossas almas. E também de nos abrir os olhos para nós entendermos como que Deus quer que nós estejamos diante dele para nos abençoar. Quando Josué estava liderando o povo de Deus, eles estavam em uma época de muitas conquistas, porque Deus estava fazendo com que, através da liderança de Josué, o exército do Deus vivo, exército de Israel, estavam vencendo todos os habitantes daquela terra pela qual eles estavam lutando, porque era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, que seria deles, a terra da herança. Então, as vitórias tinham sido muito grandes. A cidade que eles venceram anteriormente, que era Jericó, ela foi vencida de uma forma miraculosa. Foi Deus que deu a vitória de Jericó para o povo de Deus. Foi Deus que desfaleceu o coração dos inimigos e derrotou aquele exército, dando vitória para Israel. Porque as muralhas que envolviam a cidade de Jericó eram muito fortes. Então, para que eles pudessem entrar e vencer aquela cidade fortificada, de um exército bem preparado, Deus deu a estratégia que eles rodeassem aquela cidade 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e as muralhas caíram num alarido de vitória que o povo de Deus bradou, e no cair das muralhas eles entraram, o exército já estava todo entregue, e aí eles venceram, e grande foi a vitória que Deus deu, e que Deus vinha dando ao seu povo. Aí, a próxima cidade, Josué mandou espiar a cidade, e eles disseram: olha, que o exército vai em um número menor, porque o inimigo não é tão grande, então nós vamos vencer com certa facilidade, não precisa cansar todo o povo, vai uns 2, 3 mil, que nós vamos vencer aquela cidade e vamos derrotá-los. E qual foi a surpresa deles? Que quando eles foram para a frente de batalha, o exército do povo de Deus ficou amedrontado diante do exército dos moradores de Ai, e voltaram, e ainda uns 36 caíram na batalha, perderam a sua vida. Ora, eles não entenderam nada, porque Deus tinha prometido ser com eles. Deus tinha dado vitória para eles em relação a Jericó de uma forma extraordinária. Então, por que Deus não tinha confirmado a vitória deles em relação ao exército do inimigo? É a pergunta que nós temos que fazer quando as coisas não estão dando certo na nossa vida. Por que se eu sou servo de Deus, se eu sou salvo em Jesus, se eu estou servindo a Ele, e a palavra de Deus tem promessa na minha vida, por que elas não estão acontecendo? Por que Deus não está prosperando meus caminhos? A gente tem que ter essa percepção de quando o Senhor não está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. E o que acontece? Deus tinha dado ordem para que eles, em Jericó, não pegassem nada em relação ao despojo daquela batalha. O que era o despojo? Eram os bens do inimigo que serviam de troféu, de recompensa para o exército vencedor. Então, o exército que vencia o inimigo saqueava, pegava os filhos e os jovens como escravo, as mulheres para serem escravas, queimavam tudo, destruíam a cidade, mas o que eles pudessem retirar como pertence para aumentar os seus bens, eles faziam isso. Deus tinha dado ordem que do que tivesse ficado em Jericó, não era para eles retirarem nada, salvo algumas coisas para o utensílio da casa de Deus, mas não era para eles pegarem nada. Acontece que um dos filhos de Israel, chamado Acã, ele não atentou a essa ordem de Deus, e a cobiça dele fez com que ele pecasse, desobedecendo a Deus, retirando parte daqueles bens
de uma das casas que eles venceram e trazendo consigo. Isso fez com que Deus reprovasse o exército de Israel diante daquele inimigo. Por quê? Porque havia algo que o povo não estava sabendo, mas que, na verdade, Deus tinha visto Acã cometer, que condenava Israel e Deus não podia mais ser com eles. Por conta disso, que aquele exército que era menor, aquele exército que era mais frágil, na verdade, teve sucesso contra o exército de Deus. Por isso que quando Josué vai orar a Deus, quando Josué ora, questiona, lamenta, Deus fala para Josué se levantar. Deus diz para ele, olha Josué, levanta-te, né, como nós lemos, porque você está prostrado. Ora, ao invés da pessoa ficar lamentando apenas quando as coisas não vão bem, ela tem que entender que Deus, Ele quer nos direcionar para falar conosco acerca daquilo que nós temos que fazer para que Ele possa nos abençoar em todas as coisas. Para que a bênção do Senhor possa confirmar os nossos passos e aquilo que a gente faz prospere, irmãos, porque essa é a vontade de Deus, amém? Não é a vontade de Deus que você fique envergonhado, que você fique prostrado. Não é a vontade de Deus que você seja derrotado, vamos dizer assim, em relação às suas batalhas que você trava, seus projetos, suas pretensões. Deus não quer ver você lamentando perdas e derrotas. Não, Deus quer te dirigir de forma que você vá de fé em fé e de glória em glória, alcançando as bênçãos dele na sua vida. Amém? Só que, quando nós estamos fazendo algo que atenta contra o que Deus falou ao nosso coração, contra a sua palavra, contra a sua moral, que faz com que Deus enxergue aquilo como algo reprovável, Deus primeiro quer fazer com que nós sejamos tratados em relação àquilo, para que a mão dele possa continuar sendo favorável a nós. Isso aconteceu com Israel. Então, olha só. Aqui no capítulo 6, no versículo 18, está bem claro o que Deus falou para eles. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Capítulo 6, versículo 18. Para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. Aí no capítulo 7, versículo 1, que nós lemos, os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Quem entendeu? Entendeu? Deus falou, não pegue, não toque, não traga, e os filhos de Israel foram infiéis. Na pessoa de quem? Vamos continuar lendo. Na pessoa de Acã. Acã, aí aqui tem a geração dele, o pai e o avô, Carmis, Abedi, Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, qual que é o engano que muitas vezes nós caímos, irmãos? O engano é o seguinte, que às vezes nós tentamos ocultar as coisas aos olhos dos homens, pensando nós que aquilo que nós estamos fazendo em oculto não vai nos trazer nenhum tipo de prejuízo. O problema é que o Deus que nós servimos é um Deus que vê todas as coisas. Lá em Daniel capítulo 6, a Bíblia diz assim, que ele vê o oculto e o escondido, sabe quem está em trevas, porque com ele mora a sua maravilhosa luz. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. Então, quando nós achamos que nós estamos levando vantagem, quando nós estamos trapaceando, ou quando nós estamos fraudando alguma coisa, ou quando nós estamos sendo infiéis e ninguém está vendo, na verdade, nós estamos ocultando para a nossa própria desonra. O que o mal não quer que nós percebamos, aonde ele quer nos enganar, é exatamente aí. Dá a impressão de que se ninguém está vendo, sentimentos que nós guardamos no coração, pensamentos que nós permitimos na nossa mente, não é? Às vezes impuros, às vezes de infidelidade, não só infidelidade conjugal, mas infidelidade contra a própria palavra de Deus, contra o próprio Espírito Santo que habita em nós. Ou quando nós nos permitimos sair de um certo limite e nós vamos para onde a presença do Senhor não nos alcança. Quando nós fazemos isso, nós depois ficamos igual Josué, como quem se questiona e fala, meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Mas, irmãos, Deus não pode se escarnecer, amém? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz exatamente isso. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode abençoar quando aquilo que Deus condena está presente na nossa vida, mesmo que isso seja oculto, amém?
mesmo que isso tenha sido feito em secreto. No Salmo 37, versículo 13, a Bíblia diz que Deus olha desde o céu e vê todos os filhos dos homens, os bons e os maus. Então, quando nós achamos que nós estamos levando alguma vantagem, na verdade nós estamos dando condição, presta atenção, de na hora que nós estivermos orando, na hora que nós estivermos na batalha, a nossa oração não ser atendida. Quando é que nós vamos perceber isso? Quando as coisas não estão dando certo. Porque foi o que aconteceu com Josué. Foi quando ele percebeu que Israel perdeu, ele falou, mas não pode ser, o nosso exército é mais forte do que o deles. O nosso Deus já nos garantiu vitória contra os nossos inimigos. Então, por que é que nosso exército perdeu? Por que é que o inimigo está prevalecendo? Nós vamos perceber que aquela promessa de Deus, ela não se confirma. Aquela bênção de Deus, ela não se cumpre. Amém? Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que, primeiro, decidir no nosso coração, confessar isso. Provérbios 28, 13 diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Vamos confirmar isso lá em Provérbios? Capítulo 28, versículo 13. É depois de Salmos. Você está em Josué, você vai para frente um pouquinho, você vai encontrar Salmos, depois vem Provérbios. Capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz. Provérbios 28, 13. É bem simples nós vencermos esse engano do mal. A questão é que a gente tem que confrontar ele na nossa vida, amém? 28, 13. Quem não achou pode ler aqui, ó. Vamos ler em nome de Jesus? Leia comigo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Bem claro, quem entendeu o que Deus quer falar conosco? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, irmãos, não é em vão, não é à toa, quando o Senhor não está confirmando os nossos passos, a obra das nossas mãos. Ou quando Deus não está respondendo a nossa oração segundo as suas promessas. Porque Deus não pode se escarnecer e Ele não vai compactuar com o nosso engano. Por quê? Porque senão nós não vamos ser curados. Amém? E antes de nos abençoar em qualquer aspecto, Deus quer principalmente que a nossa vida seja uma vida transparente diante dEle. Amém, queridos? Então, quem encobre suas transgressões, o que diz a palavra? Jamais prosperará. Tem um caso que se conta de uma mulher que um dia ela era de uma igreja aqui para cá, Poá, Itaquá, para esses lados aqui. E ela saiu dessa igreja, olha só como que as coisas acontecem, falando muito mal do pastor. E saiu e falou mal, e com isso levantou falsas afirmações contra o pastor daquela igreja, e aquela pessoa saiu, e uma parte da igreja também saiu, porque acreditou, sem ouvir a outra parte, sem confirmar se era verdade, simplesmente resolveu acreditar no que a pessoa falou e saiu. E passou um tempo, a igreja foi sendo restaurada, Deus continuou abençoando, só que aquela pessoa que saiu, acabou não ficando em igreja nenhuma. Não demorou muito, o pastor daquela igreja que foi atingido, recebeu um convite da família para ir visitar aquela irmã, porque ela precisava falar muito com ele. Quando ele chegou lá para ver o que era o assunto, aquela pessoa, na verdade, ela estava já com um câncer na garganta, em um estado muito avançado, e ela tinha extrema necessidade, porque o Espírito de Deus incomodava ela, para que ela confessasse ao pastor e pedisse perdão pelo que ela fez, porque, na verdade, era uma grande falsidade e o prejuízo foi muito grande. E passou por algum tempo, aquilo, a ciência moderna chama de doença psicossomática, aquilo somatizou exatamente no instrumento pelo qual ela usou de falsidade, que foi a língua. Então, ela teve um câncer na garganta e ela tinha necessidade na sua alma de confessar aquilo ao pastor. E o pastor ouviu o relato, ela pediu perdão, houve uma liberação de perdão, houve ali uma restauração da parte de Deus. E para o pastor ficou tudo certo, ele perdoou, orou pela irmã, amém. E ele foi para casa de novo, não demorou muito. Um belo culto, quem que aparece na igreja desse pastor? Entrando pela porta da frente assim, muito feliz em subir no altar e dar um testemunho dizendo que Deus tinha curado ela?
Exatamente aquela irmã que precisou liberar o perdão para aquele pastor. Por quê? Porque quem encobre as transgressões jamais prospera, irmãos. Agora, quem confessa e deixa, alcança de Deus o quê? Misericórdia, alcança a graça de Deus. Amém? Então, o detalhe do versículo é o quê? É confessar e deixar. Uma coisa é a pessoa reconhecer, presta atenção, que ela é pecadora. Ah, Senhor, eu sou pecador, eu não presto, não valho nada, não mereço tua misericórdia e tudo mais. Outra coisa é a pessoa que reconhece e deixa e abandona o caminho do pecado. Isso é verdadeiramente a pessoa que se arrepende. Porque uma coisa é remorso. Eu estou vendo que o que eu estou fazendo não é um caminho bom. E Deus não está me abençoando. O que eu sinto? Remorso. Eu sinto uma culpa por mim mesmo. Mas eu só mostro que eu estou sendo convertido de verdade quando a minha atitude em relação àquilo muda. E eu abandono aquela prática que vinha fazendo com que a minha semente morresse na terra, sufocada, morresse na terra sem dar os seus frutos. Por quê? Porque eu estou me esforçando, mas eu não estou colhendo. Eu estou semeando, eu estou lavrando a terra, mas a semente não dá os seus frutos. O que está acontecendo? É porque se você não deixa, então aquela semente não brota, porque as chuvas que regam a terra não caem, não dão consistência dela produzir frutos dignos de arrependimento. Então, uma coisa é confessar, é o que nós temos que fazer. Eu preciso confessar para Deus, e se possível for, para a pessoa que está sendo ofendida com a minha atitude, que aquilo que eu tenho feito não é o que Deus se agrada, não é o que Deus aprova, e como eu não quero ter problema na minha vida, então eu estou aqui liberando essa maldição sobre mim. Eu estou confessando. O Acã teve que confessar. Se você continuar lendo o texto de Josué que nós lemos, você vai perceber que o Josué foi instruído por Deus a chegar na casa do Acã, sabendo quem era que tinha feito já o pecado. Mas o Josué não falou para o Acã, foi você que fez isso, isso e aquilo. Ele falou para o Acã, meu filho, dá glória a Deus e confessa na presença do Senhor o que foi que você fez. Por quê, irmãos? Porque há necessidade, a nossa alma, ser liberada daquela culpa quando nós confessamos, quando nós falamos. Isso é muito importante para quem quer ser abençoado. Nós precisamos falar para Deus, Senhor, eu não tenho agido corretamente. Eu preciso confessar para a pessoa que está sendo ofendida que, na verdade, eu não tenho agido corretamente e aquilo vai fazer com que eu seja curado. O que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Amém? Agora, uma coisa é quando eu confesso, outra coisa é quando eu deixo. O que aconteceu? O Acã teve a sua família todinha, a gente não vai voltar lá pelo avançar das horas, mas ele teve a sua família todinha sofrendo respingos daquela maldição que ele cometeu. Primeiro que Israel sofreu. Deus usou daquela derrota para mostrar para o Josué que ele não estava conduzindo bem enquanto ele não tirasse aquela maldição do meio do seu povo. Agora, falando da família do Acã, o prejuízo foi muito grande, irmãos, porque a família toda sofreu o respingo daquela maldição que ele carregou. É como alguém que é abençoado, por exemplo. Olha aqui, a pessoa que é abençoada, quando ela transborda das bênçãos de Deus, isso respinga em quem está em volta dela. Porque a pessoa que vai bem, ela transmite para todo mundo que está em volta aquilo que ela tem. Então, se ela está cheia de alegria, quem está em volta recebe o quê quando está na presença dela? Alegria, porque é o que ela transmite. Quando ela tem paz, quem está em volta recebe o quê? Paz. Quando ela tem fé, quem está em volta recebe o quê? Fé. Porque às vezes a pessoa está desmotivada, a pessoa do lado, mas quem está sendo ministrado pela palavra de Deus e está cheio, transbordando na fé, está ministrando fé à vida daquela pessoa. Ele é abençoado. Quem é beneficiado? Todos que estão perto. Amém? A empresa do irmão prospera. Prospera ele, prospera a sua casa, prospera os seus empregados. Não é verdade? O irmão recebe uma promoção na empresa. Quem é abençoado? Ele, a sua esposa, os seus filhos, a igreja onde ele congrega. Sim ou não, irmãos? Isso é o resultado da bênção. E quando é o inverso? E quando é a maldição? É igual. Infelizmente, a pessoa que se relaciona com gente que está caminhando em um caminho de derrota, se ela não se afastar dessa pessoa e ela der o braço junto, ela vai para o mesmo buraco. Se ela der o braço junto e andar junto com essa pessoa, ela vai para o mesmo caminho de erro. É o jovem que às vezes está sendo ministrado na igreja, entendendo a vontade de Deus,
E aí, no lugar de ter personalidade de quem ele é, o que ele quer lá na frente, ele, para ser aceito, vai dar o braço para os caras que são os descolados da escola. Só que está indo tudo para o buraco. Para onde que esse jovem da igreja vai lá na frente? Para o mesmo buraco junto. Por quê? Porque ele está andando com gente que não está carregando a bênção de Deus. Ele vai sofrer consequência junto. Então, a gente tem que deixar, porque o prejuízo é muito grande. Isso na época da lei, onde Deus punia severamente quando a pessoa transgredia a sua palavra, e o sacrifício do perdão era um sacrifício de animal morto, hoje na graça, basta que nós confessemos e nos convertamos. O que é converter? Diga, é deixar. É você abandonar, é você entender que praticar aquilo está te trazendo prejuízo. Então, Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais. É você arrancar da sua vida e falar, meu Deus, isso é destruição, então eu rejeito em nome de Jesus. Se eu agir assim até hoje eu faço um conserto, meu Deus, e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura na sua presença. E Deus te restaura, amém? E Deus vem com a sua graça, a sua misericórdia e renova a sua vida, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, nós temos um advogado junto ao Pai, e ele faz o quê? Ele nos restaura, ele nos perdoa, e ele faz de nós uma nova criatura na sua presença. Amém, irmãos? Então hoje é noite de você entender que se alguma coisa na sua vida não vinha prosperando, talvez é momento de você confessar e você deixar. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus, que elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Amém? A gente tem que ter uma atitude, a gente tem que ter uma decisão. E a hora que você colocar no seu coração que você quer ser servo de Deus, e que você quer ser íntegro na presença do Senhor, pode ter certeza que a sua vida vai mudar em nome de Jesus, e vai mudar para melhor, porque a bênção do Senhor vai te acompanhar. Diga, eu quero isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.